trazer agora os destaques internacionais, porque nos Estados Unidos, cerca de 50 mil funcionários públicos podem ser demitidos pela Casa Branca nos próximos dias. O editor de internacional, Fabrício Naitsky, traz os detalhes pra gente. Fabrício, seja muito bem-vindo, uma boa noite para você. Boa noite, Cassius, boa noite a todos que acompanham o jornal Jovem Pan. Anúncio que foi feito pela Casa Branca hoje, depois de uma discussão jurídica que começou, na verdade, no último mês de janeiro. Naquele momento já havia sido comunicado pelo governo norte-americano a intenção de retirar a proteção trabalhista de 50 mil funcionários públicos, só que naquela ocasião os funcionários entraram, através do sindicato, com uma ação na justiça para bloquear essa mudança. A Justiça dos Estados Unidos pediu explicações para a Casa Branca, que fez algumas alterações no texto e agora está confirmado que o governo deve seguir à frente com a maior mudança na questão do funcionalismo público federal norte-americano em mais de um século. Isso vai dar ao presidente Donald Trump a autoridade para retirar as proteções trabalhistas, as garantias de 50 mil funcionários públicos ao todo, que podem ser demitidos já a partir dos próximos dias, na próxima semana possivelmente, não necessariamente todos de uma vez. Mas o governo, a Casa Branca já deixou claro quem são os alvos dessa mudança. O foco está em funcionários que não são assim tão leais ao governo. É isso que diz a Casa Branca, é isso que diz Donald Trump, que deve correr atrás daqueles funcionários que são acusados de sabotar as políticas do governo, que colocam em xeque as políticas do governo, se negam a cumprir com certas orientações, com certas medidas estipuladas pelo governo de Donald Trump. Foi algo que ele tentou fazer no primeiro mandato, mas não conseguiu. A expectativa, claro, é de que uma nova ação ainda ocorra na Justiça para bloquear esse tipo de demissão, para bloquear esse tipo de mudança. Mas vai um pouco de acordo com aquilo que Donald Trump tem promovido desde o seu retorno à Casa Branca em janeiro do ano passado, quando ele instituiu, por exemplo, o DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental, que foi atrás das contas públicas para tentar reduzir gastos em setores considerados ineficientes. Alguns gastos foram cortados, outros foram só as documentações enviadas, mas não tiveram mudanças efetivas. O fato é que no caso do DOGE, a efetividade dessa medida não foi lá muito grande. Agora o governo espera demitir esses 50 mil funcionários, quem sabe até recontratar novos para suprir essas funções que vão ficar esvaziadas, mas ter uma equipe em quem o governo Trump possa confiar. Ô Fabrício, falando em Casa Branca, né, uma expectativa muito grande para o encontro presencial entre o presidente Lula e Donald Trump. Isso deve acontecer então em Washington. Já tem data para essa programação? Primeira semana de março. Foi isso que disse o Lula hoje ao Portal UOL, a entrevista que ele deu ao Portal UOL, disse que vai se encontrar com Donald Trump na primeira semana de março, deve se encontrar com ele na primeira semana de março, vai ser a primeira viagem de Lula aos Estados Unidos nesse seu terceiro mandato, o primeiro encontro com o presidente norte-americano nos Estados Unidos desde aqueles 40 segundos que eles tiveram ali na coxia, vamos dizer assim, da Assembleia Geral da ONU, quando eles se encontraram ali entre um discurso de um e outro. A famosa química incrível. A química incrível. 30 segundos, hein? Que loucura. Que é muita rapidez, né, Cássio? Deve ter sido muito intenso, cara. Eu não consigo Ali foi imaginar. química, física, biologia? Foi muita coisa junta. Mas esse encontro, então, parece que agora vai sair na Casa Branca, viu? Vai ser um encontro. E Lula vai chegar com um pouco mais de confiança, porque Gustavo Petro, presidente colombiano, que é um presidente de esquerda, um forte crítico de Donald Trump, muito mais até do que o presidente Lula, inclusive foi à Casa Branca essa semana, a gente destacou isso aqui no jornal Jovem Pan, e tiveram uma reunião considerada muito boa pelos dois lados, sem aquela emboscada que a gente viu, por exemplo, no ano passado, contra o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e contra o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Os dois foram alvos de emboscadas públicas diante da imprensa. Isso levantou muitas preocupações para outros líderes internacionais convidados a irem a Washington, a conversar com o presidente Donald Trump, porque ninguém quer ser humilhado, ninguém quer ser achincalhado em público, muito menos pelo presidente dos Estados Unidos. Então, Lula já deve chegar um pouco mais confiante, já com o terreno um pouco mais preparado, e isso deve acontecer na primeira semana de março. A gente vai acompanhar aqui.
Perfeito, Fabrício. Obrigado pelas informações. Lembrando, o presidente Lula, então, tem uma agenda internacional agitada nesses primeiros meses do ano, inclusive já com viagem marcada para a Índia e depois para a Coreia do Sul, agora no mês de fevereiro. E como o Fabrício trouxe, primeira semana de março. Aí, então, o presidente Lula vai a Washington, se encontra com Trump na Casa Branca e na mesa de negociações. Muitos assuntos importantes, inclusive o tarifaço zero, principalmente para a indústria.